Fala, meu povo do meu Brasil, que legal! Eu, Bruno Zen, mais uma vez aqui fazendo parte, estreando aqui dentro do nosso YouTube, canal do YouTube Bruno Zen. A gente conversa sobre os cenários políticos que estão aí dando o que falar. Será que o governo Bolsonaro terá governabilidade agora, após a saída do ministro Sérgio Moro? Hoje pela manhã ele esteve, nessa manhã de 27 de abril, esteve reunido com jornalistas na saída do Palácio do Planalto junto com então Paulo Guedes. Até então, Paulo Guedes estava meio que assim, meio que para baixo, porque ele tinha discutido um pouco com Rogério Marinho pelo fato do Pró-Brasil ter sido apresentado e ele não sabia de nada, e já falaram para a imprensa, e ele ficou meio que louco, meio que maluco, para cima e para baixo, e ai meu Deus! É Davi? Oh meu Deus, que beleza! Ou então Rogério Marinho falou, né, ministro Rogério Marinho, ô ministro Paulo Guedes, precisamos conversar. Não converso com você, porque você é desleal. Só converso com você na frente de todos os outros ministros. Mas esse bate-bate entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro tá dando o que falar, né? Será que tá tendo governabilidade? Será que vai existir governabilidade? Porque muitos partidos da Câmara, eles se manifestaram e até pediram impeachment, então, do Jair Bolsonaro. Mas eu vou dizer uma coisa muito tranquila para vocês. Essa briga entre Bolsonaro e Moro, eu prefiro a briga. Sinceramente, claramente falando, sem nenhuma dificuldade. Por quê? Como é que eu vou ser condescendente de um ex-juiz e um ex-ministro com excludente de licitude, que é a licença para matar, e ele fez a defesa? Como é que eu vou ser a favor de um ministro que foi contra o projeto de abuso de autoridade que existe em todas as democracias do mundo? Como é que eu vou apoiar um ministro, ou um ex-ministro, pode ser assim, que quando o juiz fazia interlocução com os acusadores? Nessa briga não tem anjo, não. Agora deve ter muito bolsominion dizendo nesse exato momento. Sabe como? Pode parar. Ô Adriano, tá me ouvindo? Sérgio Moro foi omisso. Isso não significa que inimigo do meu inimigo é meu amigo. De forma alguma. Não, não mesmo. Ele cometeu crime também. Separei aqui alguns áudios que eu queria que vocês me acompanhassem. E realmente vocês têm realmente um pouco de noção do que eu estou falando, né? Sinceramente, eu não gosto do governo Bolsonaro, não gosto de Bolsonaro, não gosto do que ele fala, mas eu vou deixar uma coisa clara aqui para você. A fala de Moro, ele acusou Bolsonaro de crime, mas ele cometeu crime também. Verdade. Vamos acompanhar aqui. Separei alguns áudios. Ele disse que o presidente queria acesso a inquéritos em curso, né? Que ele queria saber como é que anda isso, como é que anda aquilo, ou no que se refere a inquéritos da Polícia Federal. Vamos ouvir o primeiro áudio aqui, tem alguns áudios, mas vamos ouvir esse primeiro áudio aqui. Tinha preocupação com inquéritos em curso no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição, até algo que gera uma grande preocupação. Grande preocupação. Agora, você tem que entender o seguinte, ele disse que o presidente queria acesso ao conteúdo, mas ele complementa ainda mais. Ele complementa, veja só, ele complementa. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas.
Ok, aí vocês já pararam para imaginar, né? Durante toda a coletiva, várias vezes ele disse que o presidente sempre disse que tentou interferir. Ei, na minha opinião, não. Na primeira interferência ele tinha que deixar o caso, né? Pegar o caso, jogar na Polícia Federal, jogar na internet, fazer o que ele fez. Mas não. Durante 1 ano e 4 meses, continuou nessa situação. Ele foi omisso. Isso é crime. Isso é crime. Agora, se eu pegar e for no YouTube e ver algumas entrevistas, ele dizendo que Moro, por exemplo, não intervia, inclusive que Bolsonaro, perdão, não intervia com relação à Polícia Federal, e até elogiava ele. Você vai encontrar vários aí, é só colocar no YouTube. Agora a pergunta, na coletiva Moro fala várias vezes, mas várias vezes, que se sentiu incomodado. Eu vou deixar um pouquinho dessa daqui passar para eu comentar com relação a esse incômodo. Se o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. Muito bem, ministro, realmente você não pode concordar, ou não poderia concordar, né? Porque o que realmente aconteceu é que você decidiu permanecer no governo durante 1 ano e 4 meses, percebendo que Bolsonaro, nas pesquisas, no caso, né, estava bem melhor do que, no caso, Moro estava bem melhor do que Bolsonaro nas pesquisas, mas ele tinha pretensões políticas, né? Bolsonaro falou também isso. Ah, mas se ele tem pretensões políticas, não nega o fato que ele tem pretensões políticas. Entendeu? Então, tudo bem. Ah, meu filho, mas a situação aí tá complicada. Não tem anjo nesse negócio não, viu? No próximo áudio eu separei aqui também, rapidinho, vamos ser bem breve, porque eu achei de um poema, uma coisa maravilhosa aos olhos das pessoas, porque Moro tem essa coisa de deixar o projeto, o Estado de Direito, o Brasil tem que, sabe, repudiar essas graves corrupções, honestidade e tal. Mas eu peguei essa fala e fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado. Porque, na verdade, ele como juiz, ele não entende nem de processo penal. Sinceramente, vamos ouvir aqui. Convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente, foi no 1º de novembro, foi que nós teríamos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive foi me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, né, policiais, como a Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, né, até aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, mas a ideia era realmente buscar, num nível de formulador de políticas públicas aqui numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar, né,
maior efetividade em relação também à criminalidade violenta, ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. É crime. É crime. Artigo 317 do Código Penal Brasileiro. Solicitar ou receber para si ou para outro, diretamente, indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Crime, 2 a 12 anos de prisão e multa. Está aqui. Código Penal 317. Sabe? É crime. É crime tanto para ele que está apresentando, como também quem ofereceu. Ou seja, ambos estão cometendo crime. Como é que um ex-ministro, um ex-juiz pode expor isso publicamente? Onde está escrito isso, Sérgio Moro? Onde é que está escrito, camarada? Isso não existe. O que eu pedi ao presidente que enviasse, não seria interessante? Pedir ao presidente que enviasse um projeto de lei ao Congresso para que um ministro em exercício de sua função, caso morto, em sua razão pela atuação dos seus trabalhos, suas famílias terão compensação e uma pensão. Aí sim, projeto de lei, ex-ministro Sérgio Moro. Projeto de lei. Porque não está na lei. E outra coisa, viu? O senhor está dizendo que pediu ao presidente. Não existe lei para isso. Não existe não. Realmente, Moro, é muito ruim de lei penal, senhor, viu? Isso é corrupção passiva. Aliás, o presidente topando um tipo de coisa como essa, aí se torna a corrupção ativa, passiva da parte de Moro e ativa da parte do presidente. Se ele concedeu, se ele aceitou, um pede, outro aceita. O senhor está confessando prevaricação praticamente. Corrupção passiva, gente, é muito sério. Próximo áudio, o Moro me deixa muito indignado. Ele corrói o Estado de Direito. É isso que ele faz o tempo todo. Ele pega isso aqui, corrói, ele pega, corrói o Estado de Direito. É muito sério. Desrespeitou uma decisão judicial. Tem até uns vídeos aí do, então, Silas Malafaia, falando que, olha, decretada a lei não se discute. Se cumpre, depois se discute. E eu aprendi que decisão da justiça se obedece, depois discute. Saiu lá, depois, porque foi um juiz incompetente, isso e aqui. Isso não é o que está em discussão. Recebeu lá a situação para a soltura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na época. Meu amigo, esse camarada estava de férias em Portugal, ligou para Deus e o mundo e fez isso e fez aquilo e disse que Valeixo, se não fosse Valeixo. Aí, então, o presidente estaria solto, porque, na verdade, um juiz chegou e disse, soltura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a lei tem que ser cumprida, depois discutida. Isso é o que está aqui. É um livro que vocês não gostam muito, né? Confessou uma resistência, ou seja, resistência e decisão judicial. Crime! Crime! Mais uma vez crime.
Mas o ex-juiz ele fica muito preocupado, né? Ele realmente, para reconhecer isso depois e tal, que não houve interferência política, aí falou de outras coisas mais, elogiou o PT, olha só. Isso é até um ilustrativo da importância de garantir do Valeixo. Estado de Direito, rule of law, autonomia das instituições de controle e de investigação. Lembrando aqui até um episódio que num domingo qualquer, durante aquelas investigações, lembro que foi o superintendente Maurício Valeixo que recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso, essa ordem emitida por um juiz incompetente, depois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da necessidade de cumprir o dever que ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada, a demonstrar o empenho dessas autoridades e da importância da autonomia das organizações de controle. Ele falou da autonomia das organizações de controle, que na época, né, durante os governos de esquerda, que ele sempre fala, não houve interferência política alguma, não tinha como aceitar a demissão de Valeixo, senhor presidente. O Valeixo foi o cara que segurou o Lula lá e tal, mesmo confessando a resistência de decisão judicial, porque isso é crime. Muito forte isso. Agora, o projeto de lei anticrime poderia ter sido maior, ele fala muita coisa, mas deixa eu só aqui colocar uma falazinha aqui dele, falando, aqui, ó. Garantida a autonomia da Polícia Federal, né, durante esse elogiando o PT. Lá de investigação. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até ilustrativo. A pressão da sociedade e outras coisas mais, ilustrativos, crime, porque o Estado de Direito e outras coisas mais, não vem com essa não. Moro! Isso é discurso político, cara. Isso é um político praticamente. Tá se lançando aí a candidato. Eu vou mais adiante, vou procurar um emprego. Olha só que ele diz, vou procurar um emprego adiante, como se fosse difícil, né? Não enriquecido de serviço público, claro, sua obrigação, nada mais que isso, né? Vou ajudar os meus pais, respeitando o mandamento da justiça, primeiro. Ajudar o meu país, respeitando o mandamento da justiça. O então herói paladino da justiça, Sérgio Moro. Oh, meu Deus, que beleza. Aqui eu acabei de falar pontualmente os crimes que você cometeu ao dar esse pronunciamento e outros que virão ao que foi pronunciado pelo então presidente, que a gente fala depois.